Se você está vendo pelo YouTube, temos live aqui praticamente todo dia, às 8 horas, então dá uma entrada. Você é um natural. Pare de ouvir naturais. Primeiro, não tem essa de treino pra natural. Treino pra natural é o caralho. Volume é individual. Independente se o cara é natural ou hormonizado. Ele é individual. Essa parte de volume, até agora eu concordo. Isso aqui é um cortezinho, acho que isso aqui é o começo do vídeo do Jaime. Não tem como você prever esse volume. Natural é pra vender treino pra galera que quer ganhar massa muscular naturalmente. Todo treinamento Olha o Dessalles. que a gente fala é para natural. A ciência toda que existe, a gente estava falando aqui, é para natural. A gente não tem ciência investigando hormonizado. Bodybuilder. O que a gente sabe de hormonizado é empírico. Eu queria te perguntar, se o treino é o mesmo, os esteroides não têm um impacto tão relevante, por que ainda vemos um uso tão grande dessas substâncias? E mais, por que vemos... Essa pergunta não faz sentido, né? Ele quis dizer que o mecanismo que induz ali é o mesmo. O esteroide só iria, por exemplo, acentuar esse mecanismo. Tem uma pesquisa, inclusive, que é muito interessante, que ela é feita com pessoas que vão treinar e pessoas que só usam esteroides e não treinam. E a gente nota que as pessoas que foram treinar, elas tiveram aumento, vamos supor, de 5, que não usaram esteroides. As pessoas que ficaram em casa, tiveram aumento de 3, tá? Que usaram esteroide. E as pessoas que treinaram e usaram esteroides, que tiveram aumento de 8. Então, meio que como se os dois se somassem ali no final e fizesse essa amálgama, né? De evolução, digamos assim. Pessoas que ficam anos estagnadas, não alcançando bons resultados por não treinarem corretamente ou se alimentarem bem, e de repente, ao iniciarem um ciclo de esteroides, os resultados começam a aparecer rapidamente. Bom, eu não entendi esse ponto dele, de verdade. Eu vou deixar ele seguir, porque ninguém falou que o esteroide não funciona. Só falou que o treinamento é o mesmo, tá ligado? Será que é só uma impressão ou existe realmente diferenças significativas na forma de treinar entre um natural e um usuário de esteroides? Vamos descobrir. Muita gente não entende o impacto fisiológico dos esteroides no corpo. Como isso pode mudar a forma de treinar? Primeiro, é importante saber que Essa musiquinha é os épica. esteroides aumentam consideravelmente a síntese proteica muscular. Enquanto uma pessoa Sim. natural depende quase que exclusivamente do treino para estimular a construção de novas E da alimentação, obviamente. proteínas musculares, que pode durar aí de 24 a 72 horas após o treino, um usuário de esteroides mantém esse processo elevado praticamente o tempo todo, 24 horas por dia, todos os dias, devido ao uso de hormônios exógenos. Isso significa que, enquanto o natural tem um pico temporário de construção muscular, o usuário está em um estado anabólico. Porém, o hormonizado, quando ele treinar, ele vai ter um pico maior, porque ele está induzindo pelo treino também, tá? Constante. E tem mais. Os esteroides melhoram a recuperação muscular por consequência disso. O usuário consegue se recuperar mais rápido dos danos causados pelo treino, que sua síntese proteica não está Ou seja, teoricamente ele consegue fazer mais frequência, né? só reparando, mas Mas eu não encaro assim, porque mais frequência presume-se mais fadiga no sistema nervoso central. E mais fadiga no sistema nervoso central é mais, digamos assim, como eu posso falar, qual que seria a palavra? Menos ativação muscular. E menos ativação muscular é menos hipertrofia, né? Então não compensa você deixar o seu sistema nervoso central fatigado. também construindo mais massa muscular. Ou seja, Como ficou mudo aqui, não sei porquê. o uso de hormônios promove mais síntese muscular por mais tempo e uma recuperação mais otimizada. Mas será que só isso explica todas as diferenças que poderíamos ver nos treinos ou há algo mais que poderíamos considerar? Vamos agora ver como essas diferenças fisiológicas Bom, não sei porque travou. Tinha ficado mudo pra mim, mas agora tá normal. refletem no planejamento de treino. Uma das primeiras variáveis que poderiam ser impactadas é a frequência semanal de estímulo para o grupo muscular. Como vimos, uma pessoa natural tem uma janela limitada para a síntese proteica pós-treino, em geral, em média 48 horas de elevação significativa dessa síntese. Isso significa que após 2 ou 3 dias voltamos ao estado normal, conhecido como homeostase, e a construção de novas proteínas diminui consideravelmente. Dessa forma, para um natural, isso significa que seria mais interessante treinar cada grupo muscular com uma maior frequência, geralmente Bom, pra um hormonizado também começaria. Não tô entendendo. Porque você também teria esse pico, né? de 2 a 3 vezes por semana, para justamente poder aproveitar esse aumento da síntese proteica. Por outro lado, um usuário de esteroides com síntese proteica constantemente alta pode se dar ao luxo de treinar o músculo uma vez por semana e ainda assim continuar crescendo durante Aquilo pode se dar o luxo. Significa que vai colher resultados bons com isso? Não, tá? Provavelmente o hormonizado vai ganhar mais resultado treinando como um natural. Esse é o ponto.
Que eu acho que o Jaime não conseguiu compreender o que o pessoal quer falar, né? Durante os dias de descanso, já que o hormônio mantém o corpo em um estado de construção de massa muscular, mesmo sem estímulos tão frequentes. Além disso, outra variável importante que vamos abordar logo mais é o volume de treino, quantidade de séries que são feitas. Os naturais precisam de um equilíbrio, com volume suficiente para estimular o crescimento, mas sem exagerar a ponto de comprometer a recuperação para o próximo treino. E o que dizer sobre ganhos de força e da integridade músculo-esquelética? Acontece que esses também são muito diferentes para naturais e usuários. Um atleta natural geralmente vai aumentar a força de maneira gradual, conforme vai ganhando massa muscular e aprimorando a técnica. Já um usuário de esteroides pode ter saltos de força muito rápidos devido ao aumento do tamanho da massa muscular e a Sim, que foi o que ele falou e do natural também. Porém, pessoas com a mesma massa tendem a ter forças parecidas, tá? retenção de água nos músculos, que melhora a alavanca de força. Estudos como o de Bashi, inclusive, mostraram que mesmo sem treino, indivíduos que usam testosterona podem ganhar força equivalente a quem treina de forma natural. O problema aqui é que Que estudos, que pessoas treinam de forma natural? Treina há quanto tempo? Como treinam? Não sei. Não fala, simplesmente não fala. É. E ele mesmo fala que o pessoal natural não treina certo. Não faz sentido. tendões e ligamentos não se adaptam tão rápido quanto os músculos. Enquanto o músculo cresce rapidamente, essas estruturas mais lentas não conseguem acompanhar, o que eleva o risco de lesões. De fato, estudos Isso é verdade, tá? indicam que os esteroides podem prejudicar a qualidade do colágeno tendínico, tornando os tendões mais frágeis. Mais uma prova que não compensa fazer frequência mais alta, compensa recuperar na velocidade natural. E se isso recompensa mais, porque você teria vantagem, né? E mais propensos a rupturas, como por exemplo de bíceps ou peitoral. Para o natural, o ganho de Esse vídeo é horrendo, né? força vai sendo acompanhado pelas adaptações dos tendões e ligamentos. Já o usuário de esteroides pode ganhar força muito rápido e, com isso, sobrecarregar essas estruturas sem a mesma resistência, elevando o risco de lesões, inclusive muito graves. Esse ponto, para pessoas que são mais minuciosas com o seu treinamento, poderia mudar completamente as estratégias que precisam ser adotadas durante o treino. Para naturais, ganhar força de forma gradual é importante, ao passo que para usuários de esteroides, o foco na força pode não ser tão necessário, visto que ela vem como uma consequência do tipo ou a quantidade do uso de substância. Não, cara. Se você tá com uma dose ali normal, mantendo uma dose, progredir a força naquela dose é o ideal para treinamento. Alô? Você ainda depende dos mesmos mecanismos que um natural depende. Estou com o microfone certo, tu tá? Meu susto. Porém, o cuidado com o limite estrutural é essencial. Então, para esse ponto, entraria muito mais questão de planejamento, periodização e até ordem e escolha dos exercícios, que poderia diferir entre uma pessoa que tem esse contexto e uma outra que não. Agora chegamos ao ponto central desse vídeo: volume de treino e recuperação. Pesquisas recentes mostraram uma clara relação dose e resposta entre volume de treino e hipertrofia muscular. Até certo ponto, e presta muita atenção nesse até certo ponto, mais volume resulta em mais crescimento muscular. Mas esse benefício tem um limite. O volume só é vantajoso até o ponto em que conseguimos nos recuperar desse treino. Para um usuário de esteroides, Mais ou menos, tá? Se você fizer um volume muito alto e você demorar muito para treinar, mesmo se recuperando, você não vai ter vantagens. Você vai, na verdade, ter séries menos efetivas, tá? A gente sabe que quanto mais a série tiver mais pro final do treino, menos efetiva ela é. Isso aqui já é meio que um axioma da musculação, digamos assim. que tem recuperação otimizada e está em constante estado anabólico, o volume de treino pode ser maior, porque o corpo dele consegue se recuperar de uma forma mais rápida. Já para um natural, se ele tentar seguir o mesmo volume de treino, ele vai provavelmente exceder a sua capacidade de recuperação, prejudicando seus ganhos. É por isso que normalmente vemos treinos de usuários com volume alto e baixa frequência, o que geralmente não costumamos ver funcionar em naturais. O natural normalmente Porém, a gente vê funcionar muito bem hormonizado. Eu não estou entendendo porque ele também provavelmente defende que hormonizado também se beneficiaria do treinamento com o natural, né? tem melhores resultados distribuindo o volume ao longo da semana, com 2 ou 3 treinos para esse mesmo grupo muscular, mantendo a síntese proteica então ativa e evitando sobrecarregar. Eu queria ver um argumento por que hormonizado não se beneficiaria. Nossa, não se beneficiaria desse tipo de treino. Esse é o argumento que eu queria ver.
o corpo com mais séries do que ele pode se recuperar. Esse equilíbrio de volume e recuperação é crucial. Como já diz o ditado, treino é catabolismo, descanso é anabolismo. Ou seja, não adianta treinar para esgotar o seu corpo se ele não tiver tempo de se recuperar. Os esteroides aumentam a síntese proteica e aceleram a recuperação, então o usuário pode se beneficiar de um aumento do volume e frequência sem nenhum tipo de problema. Mas para o natural, a chave é a recuperação. O volume só vai ser eficaz até o limite dessa capacidade de conseguir se recuperar. Mas e se comparássemos agora atletas do alto nível de forma natural e atletas do alto nível que usam esteroides? No fisiculturismo profissional, em sua maioria, os atletas usam esteroides e seguem um modelo de treino chamado Bro Split, com um volume muito alto. Que atleta, sabe? Tipo, o Sebum não faz isso, por exemplo. Sei lá, é muito genérico, né? É só atacando diferenças, eu não sei. Pra mim, o treino do harmonizado e do natural tem que ser o mais eficiente possível. E o mecanismo é o mesmo, tá? Geralmente 5, 6 ou 7 Tanto que quem defende fisiculturismo, tem esse tipo de treinamento que ele tá falando aqui lá fora, os principais defensores é o Chris Burdley e o. Caraca, como é que é o nome? Peters, Brad. Caraca, peraí, eles têm um podcast junto, cara. Paul Carter, Paul Carter. E o Paul Carter é harmonizado, então não faz sentido esse ponto, assim, sabe? Pra mim não faz sentido algum. Não sei se ele tá falando de uma coisa que eu não tô vendo. Deixa aqui nos comentários, vai, que eu tô errado, né? vezes por semana, focando em um grupo muscular grande ou 2 pequenos a cada dia. Eles fazem dezenas de séries por grupo muscular, com altas repetições muitas vezes, drop sets, bisets e outras técnicas para poder maximizar esse pump muscular. Por outro lado, atletas naturais têm uma abordagem diferente. Eles treinam cada grupo muscular com mais frequência, com volumes moderados por sessão. É porque, querendo ou não, você quando faz uso de hormônios, você tem uma segurança que você vai crescer a longo prazo. Quando você é natural, você não tem, então você é obrigado a buscar o mais eficiente. Mas eu realmente acredito que o mais eficiente para harmonizá-lo seja a mesma estratégia, tá? Em vez de 20 ou 30 séries de peito em um único dia, eles distribuem esse volume, que inclusive é menor, em mais dias ao longo da semana, fazendo em média de 4 a 10 séries por sessão. Isso é importante porque as melhores rotinas para atletas naturais envolvem foco na progressão de carga, técnica e perfeita recuperação. Afinal, eles não podem simplesmente aumentar o volume de treino esperando o dobro de resultados. Para os usuários de esteroides, como vimos, essa abordagem não é tão necessária, porque os hormônios mantêm o corpo em estado anabólico e permitem o uso de mais volume sem prejuízo. Aliás, ter todas essas ferramentas no corpo e não usar desse aumento do volume seria até um desperdício. Bom, depois de toda essa explicação, não sei a sua opinião, mas parece... Bom, eu acho que não, tá? Como ele falou ali, tem a questão dos tendões e tem a questão da fadiga periférica. A fadiga periférica é um pouco diminuída, mas a fadiga central ainda existe. E a gente sabe da importância dela, como ela reage, então, né, tem esse pequeno problema com ela. Parece ficar evidente como é falho esse argumento de que treino é treino, independente dos hormônios. Afirmar isso, na verdade, é ignorar variáveis fisiológicas fundamentais que diferenciam o natural de um usuário. Como vimos, fatores como duração da síntese proteica pós-exercício, velocidade de recuperação, tolerância a volume e até picos de força são profundamente afetados quando a gente passa a incluir o esteroide na equação. Dizer que basta treinar igual é simplificar demais uma situação muito complexa. Sim, treino não é universal, não existe um treino para um para outro. Treino é específico ao contexto biológico de quem treina. Mas uma coisa é isso e outra é se esconder por trás do argumento de que treino é individual e não levar em consideração que dentro da individualidade os hormônios desempenham um papel crucial e que muda muito. Cara, mas... Não sei, esse vídeo parece muito raso, tão raso quanto um pires. Não como eu não seja um react, né? Esse contexto. Mas aí você pode também se perguntar, por que alguns insistem que não há diferença? Bom, eu especularia 2 motivos principais. Primeiro, falta de conhecimento ou atualização. Muitos treinadores antigos ou atletas replicam discursos sem nenhum tipo de base, ou nunca treinaram em uma condição natural avançada para sentir na pele a diferença. Alguns, inclusive, podem acreditar sinceramente que o seu treino serve para todo mundo porque não entendem o impacto dos esteroides, o que sinceramente é um motivo muito mais bobo e menos preocupante do que... Tipo, eu entendo o impacto dos esteroides, realmente ele melhora a recuperação, tudo isso faz sentido. Mas, analisando assim os defeitos, não seria defeitos, seria a parte ruim de treinar com muito volume que eles treinam, ainda pra mim não faz sentido pra harmonizado, sabe? Pra mim chega um ponto que o treino chega, com as doses que eles usam,
o treino acaba sendo mais um refino de físico do que realmente de onde vem a massa muscular deles. A massa muscular deles realmente vem da comida e do anabolizante, sabe? Realmente não é mais do treinamento. Que esse segundo aqui, que seria ter um interesse financeiro ou de imagem por trás disso. Admitir que o seu treino ou o seu físico Bom, mas ninguém... Tipo, quem defende a bandeira, treina assim desse jeito porque o seu natural é ele. Então ele que estaria ganhando com isso, né? depende dos esteroides para dar certo, com certeza pode diminuir essa aura de mérito próprio. Dessa forma, alguns gurus ou influenciadores preferem dizer: meu método de treino é o fator mágico e funciona para todo mundo, omitindo esse fator fármacos que tem por trás. Isso para Mas a pessoa só usa o fármaco se ela quiser, né? Acho que ninguém tá obrigando a pessoa a usar fármaco ainda hoje em dia aqui no fisiculturismo. vender algum programa, suplemento ou algo parecido. Também acontece que muitas vezes Opa, peraí. tem por trás. Isso para vender algum programa, suplemento ou algo parecido. O Jaime também faz uso de suplemento, focando no público natural. Não sei. Eu não quero me complicar nesse Também vídeo. acontece que muitas vezes tudo que vai surgindo vai contra o que essa mesma pessoa ensinou ou disse a vida inteira. Então o ego acaba falando mais alto que a humildade. Bom, vamos ver os comentários? Eu acho que não vai acrescentar mais coisa, ele já deu a ideia dele aqui. Os caras param de ficar... deixa eu colocar meu mouse aqui que fica melhor aqui. Porque eu estou usando... Fica mais fácil, tá? Nossa, legal. Tem filtros agora, não sabia que tinha isso. Vamos ver aqui. São eles. Quer ver que são eles? Lá. Comprou algum curso de picareta. O melhor fornecedor do fisiculturismo disparado. Realmente, o vídeo é bom, mas eu não sei. Eu vou meio contra. Eu concordo com eles, mas no caso, por exemplo, eu não quero que faça o treino que eles fazem, sabe? Eu prefiro um treino que nem o do Jaime, digamos assim. Eu acho que realmente o full body vai ser mais benéfico do que um bro split até para um harmonizado, sabe? Vamos ver. Eu acho que ninguém falou sobre esse ponto. Eu tenho que melhorar minha dicção, inclusive, vi um aqui. Bom, não tem nenhum comentário mais interessante, então acho que eu vou ficando por aqui. Porque eu já escolhi muito vídeo e, né, não tem mais o que acrescentar. Vamos ver até o final. Vamos ver até o final. Estamos aqui até aqui já. Em reconhecer. E isso, infelizmente, gera desinformação e a frase treino é treino acaba perpetuando e desconsiderando esses fatos que a gente viu até agora. Mas além do fator desinformação, a gente não pode esquecer o lado. Bom, isso que eu queria falar. Eu também acredito nessa frase que treino é treino. Como é que a minha câmera tá lagando? Eu tô com um pouco a exposição de luz. Não sei. Mas melhorou. Melhorou. Psicológico e social Voltando. Eu também concordo com essa frase que treino é treino, mas pelos motivos diferentes dos deles, né? Digamos assim. dessa questão. A forma como iniciantes e entusiastas encaram o treino é profundamente influenciada pelo que eles veem ou ouvem no meio fitness. Quando figuras de autoridade dizem que não há diferença, que vale é treinar pesado, muitos jovens podem criar expectativas que não são reais. O iniciante natural, ao acreditar que basta imitar o treino de um fisiculturista famoso, pode e vai acabar frustrado pela falta de resultados, sem saber que o ídolo tinha uma ajuda que ele não estava contando por trás. Ele começa então a duvidar de si mesmo. Será que eu não treino direito? Será que minha genética é horrível? Essa frustração pode levar a dois caminhos perigosos: ou abandono da musculação, achando que não nasceu para isso, ou passar a utilizar esteroides anabolizantes de forma totalmente imprudente, na esperança de nivelar o campo de jogo. Ambas as situações não são legais, já que a gente perde potencial. Cara, meu negócio tá acabando a bateria. Se quiser terminar de ver o vídeo, vai lá no canal do Jaime. Compensa, vídeo legalzinho, tá? Vou ficando por aqui, um big beijo pra vocês, até a próxima e tchau, tchau. Interromper a gravação.